Só Jesus salva. João 14, versículos 1 a 6. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Prezados ouvintes, nós demos um título a esta palavra: Só Jesus salva. E agora, corroborando com a nossa posição lida, Jesus diz a uma pessoa, um dos seus discípulos, que ao ouvirem Jesus dizendo que iria para o Pai preparar lugar, morada para eles, ele indagou: nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E Jesus então declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Apresentando outras palavras da Bíblia Sagrada, vamos encontrar o apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 11 e 12, declarando diante de uma multidão: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Quando nós conversamos com pessoas e apresentamos essa posição nossa, só Jesus salva, algumas pessoas nos têm como fanáticos, como pessoas que estão ligadas a um ponto da Bíblia e acham que é só isso que vale na Bíblia Sagrada. Não é assim. Quando nós afirmamos que só Jesus salva, corroborados pelo texto que acabamos de ler, tanto de João 14, 6, como Atos 4, 11 e 12, é porque a Bíblia dá ênfase a esta posição: só Jesus salva. Então, nós temos que reconhecer que existe no mundo milhares e até milhões de pessoas que vivem de dois modos a sua vida presente. Seus dias são de prazer ou, infelizmente, de infortúnio, no mais completo descaso pelo que se refere ao aspecto espiritual da vida, deixando-se levar pelo indiferentismo e pela incredulidade, afastados de Deus e algumas vezes até negando sua existência ou escarnecendo dele. Então são pessoas completamente desligadas, que não pesquisam o assunto, vivem indiferentes, esquecidos de que Jesus uma vez disse: que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma. Esquecem-se de que o bem maior que um homem, que uma pessoa tem, é a sua alma, que sobrevive à morte do corpo e pode ir para um dos dois lugares que aguardam todos os seres humanos e são conhecidos por nós como o céu ou o inferno. Felizmente, entretanto, há aqueles que anseiam, que buscam sincera e perseverantemente viver em harmonia com Deus,
no propósito solene de alcançar dele o maior bem, que é a salvação da sua alma, sempre na presença do Senhor Jesus Cristo, desfrutando desta amizade, dizemos nós, dessa comunhão, dessa intimidade com o próprio Jesus. Mas ao assumirem esta feliz atitude, quantos há que, embora bem intencionados, não leem a Bíblia Sagrada? E por não lerem a Bíblia Sagrada e por desprezarem ouvir a Bíblia Sagrada, tomam caminhos que lhes parecem direitos, mas não são os caminhos indicados por Deus na sua palavra. E ao dizer isto, eu faço a citação de Provérbios capítulo 14, versículo 12, quando diz: há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim deles são os caminhos da morte. Então há pessoas que admitem, que buscam alcançar a redenção de seus pecados pelos seus merecimentos próprios ou por meio de boas obras. Fazer o bem, distribuir esmolas, acalentar o coração aflito, macerar-se, pôr-se em cilício, vestir as vestes humildes, cobrir-se de saco de cinza, às vezes fazer votos de pobreza, enfim, expor-se a qualquer sacrifício no intuito de conseguir a salvação para as suas almas, para viver permanentemente com Cristo lá no céu. Mas nós queremos dizer que essa pretensão de ser salvo por obras, por merecimento próprio, isto seria anular o sacrifício expiatório, vicário de Jesus Cristo, o qual foi realizado no Calvário, e ali na cruz Jesus então pagou nossos pecados, e assim conseguimos essa convicção, esta firmeza de que só Jesus nos conduz para o céu. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 5 a 9, ele diz de um tempo da nossa vida, quando também vivíamos fora dos propósitos de Deus, por desconhecê-los. Mas ao tomarmos conhecimento, passamos a seguir o Senhor Jesus Cristo e os seus ensinos registrados na Bíblia Sagrada. Diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 5 a 9: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Prezado ouvinte, você entendeu bem a leitura que fizemos de Efésios capítulo 2, versículos 5 a 9? Vou repetir: estando nós ainda mortos, não mortos fisicamente, mortos espiritualmente, vivos fisicamente, mas vivendo longe de Deus, afastado de Deus, Ele nos vivificou, Ele nos deu vida espiritual, e agora nós, pela fé, embora estejamos literalmente vivendo aqui na terra com nossos próprios corpos, nos desígnios de Deus para o futuro, Ele nos vê assentados
nos lugares celestiais. Você fisicamente está em casa nos ouvindo, mas dentro do propósito de Deus, já estamos sentados nos lugares celestiais, de acordo com a promessa de Jesus, de João 14, 2 e 3, quando Jesus disse: vou preparar-vos lugar, depois eu voltarei e eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Repetindo, literalmente, estamos aqui ainda, mas espiritualmente já está feita a promessa de que um dia estaremos presentes com Ele lá no céu, dado que Ele subiu ao céu, sentou-se à direita do Pai, está intercedendo por nós, e um dia então Ele nos virá buscar para, com corpos glorificados, com corpos imortalizados, subirmos e estarmos com Ele, como aponta 1 Coríntios 15, 51 a 54. Agora, meu prezado ouvinte, você quer ouvir um exemplo tirado da Bíblia Sagrada de uma pessoa que tinha uma reputação ilibada, pessoa que vivia para agradar a Deus e que recebeu a visita de um anjo pedindo que ele fosse mandar chamar a Pedro para lhe explicar como ele poderia ser salvo. Está no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana. Esta palavra centurião coloca-o como um capitão de 100 soldados, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigiu para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais, qual é a causa por que me estás aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem o testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. E a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara,
a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Que me diz, prezado ouvinte? Não temos afirmado só Jesus salva? Só Jesus derramou seu sangue em propiciação, em resgate pelos nossos pecados? Ele nos salva quando confiamos nele, quando cremos nele, quando o aceitamos como substituto em nosso lugar, levando sobre si toda a condenação, todo o pecado, toda a ofensa. E assim nós somos justificados diante de Deus pelo sacrifício de seu Filho. E o que você deve fazer? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então dizemos que só Jesus salva unicamente. Ele não dá parceria na obra da salvação a nenhuma outra pessoa. E nós dizemos então, como Jesus salva? De acordo com Hebreus 7:25, Jesus salva perfeitamente, completamente, totalmente, todos que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus não manda ninguém para o purgatório, Jesus não manda ninguém reencarnar 10, 15, 20 vezes, mas ele é suficiente para dizer a qualquer pessoa o que ele disse para o ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus nos salva da culpa do pecado. Quando a vida pregressa nossa era fora dos propósitos de Deus, pecados de outrora, Deus não leva em conta. Ele nos salva do poder do pecado. Se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, 32, 31 e 32. E Jesus nos salva da condenação eterna. Para os que aceitam a Cristo, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus possa abençoá-lo, que você diga comigo esta oração: Senhor Jesus, eu preciso de Ti, eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu Te agradeço porque Tu me aceitas como eu sou e perdoas todos os meus pecados. Toma conta da minha vida. Eu quero ser aquela pessoa que Tu queres que eu seja. E assim você vai viver uma vida nova, dizendo amém.